Bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, dia 17 de abril, nós estamos nesse bom dia aqui com o meu irmão Heloís de Junquerópolis. Bom dia, Heloís. Bom dia, Alessandra. Nós estamos aqui nesta manhã com muita alegria, né? Para partilhar com vocês esse bom dia com Maria. E hoje o evangelho se encontra em João 6, do 1 ao 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens, em números de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas. Igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo esse evangelho, né, irmão? Esse evangelho é muito bonito, né, Alessandra? Ele é um evangelho muito forte, ele tem bastante significado e é desafiador. É desafiador, porque observa que os apóstolos, né, estão ali com Jesus, né, eles estão distante da cidade, estão distante do comércio, de algum lugar que, né, que possa oferecer alimento. E chega a hora que essas pessoas precisam se alimentar. E se a gente for entrar a fundo nesse evangelho, ele além de ser desafiador, ele é bem intrigante. Por quê? Jesus faz uma pergunta interessante, né? E agora, como é que a gente vai fazer para alimentar esse pessoal? Como que a gente vai fazer? Se você estivesse lá, qual que seria a sua resposta? O que você acha, Alessandra? O que eles iam fazer? Difícil, né? É bem difícil. Se perguntasse para nós, né, na nossa pequenez, né, a gente ia falar impossível. Impossível. Mas eis que do nada, né, até um dos apóstolos fala assim, ó, nem se tivesse 200 dinários, que era muito dinheiro, daria para alimentar, que são 5.000 homens. A gente não está levando em consideração as crianças e as mulheres. Entretanto, no meio disso aparece quem? Uma criança. Eu fico pensando, como que essa criança surgiu lá com 5 pães e 2 peixinhos? Como que essa criança surgiu lá? Mas o mais interessante ainda, Alessandra, e para você também refletir, amado irmão, é que a criança apareceu lá e, de certa forma, tudo que ela tinha eram os 5 peixinhos, 5 pães, e os 2 peixinhos. E o que ela tinha? Tudo, não sei se ela estava indo, tinha comprado aquilo para alimentar a família dela, para se alimentar durante a semana, a gente não sabe. Mas o que aconteceu? Que ela estava ali, justamente naquele local, com esse alimento, e esse alimento, de certa forma, lhe foi tirado.
Porque foi esse alimento que ela cedeu para transformar o alimento para mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, tudo que aquela criança tinha, Jesus ali de comum acordo, né? O Evangelho não fala que foi tomada à força, mas Jesus ali de comum acordo, né? Tira esse alimento dessa criança e faz a multiplicação do pão. Faz a multiplicação dos pães. E é tão interessante que não foi uma coisa assim, vamos fazer no limite. Foi algo que sobrou. Sobrou 12 cestos. Sobrou 12 cestos. Aí você imagina essa criança que chegou lá com essa pequena quantidade, viu tudo isso crescer, tudo isso aumentar, e olhar naquele monte de cesto e falar bem assim, olha, se eu trouxe para alimentar a minha família e agora eu ofertei para este que é Deus, olha o tanto que sobrou e o que eu posso retornar a levar à minha casa. Imagina que às vezes a gente pensa, Alessandra, que o alimento é o alimento físico, mas é o alimento espiritual. Essa criança pode ser eu, pode ser você, pode ser o Adriano, a Heloísa que se faz presente aqui, pode ser cada um de nós. Mas aí é que entra a situação. Será que nós teríamos coragem de doar o nosso tudo para Jesus? Teria? Será que isso seria a nossa resposta? Se fazer como essa criança, doar tudo aquilo que a gente tem para Jesus? Os nossos peixes e os nossos pães? Lembrando que um pouco mais para frente, quem fez isso? Jesus. Jesus fez exatamente a mesma coisa que essa criança fez. Se doou. Ou seja, Deus doou tudo aquilo que ele tinha, que era seu filho, para nos alimentar, para ser o nosso pão, para ser o nosso peixe. E não foi pouca coisa. Eu acredito que a gente, se alimentando de Jesus, a gente se torna mais desses 5.000 pessoas, 5.000 homens, essa multidão, só que a gente se torna saciado, com muita sobra, mais do que 12 cestos. Alimentar-se de Jesus, ou doar-se para Jesus, é ver a sobra. É ver a fartura. Exatamente, a palavra é essa, é ver a fartura. Porque com Jesus não existe miséria. Não tem como existir miséria, amado irmão. Não tem como existir sujeira. Não tem como existir a pequenez, a minharinha. Entenda que se juntasse todo mundo ali e fazesse aquilo que a gente falasse assim, vamos fazer um rateio para fazer uma festa, daria bastante dinheiro. Mas a intenção não era um banquete. A intenção era para mostrar para você e para nós aqui o quanto que o pouco com Deus é muito. E doar-se como uma criança. É dar sem querer nada em troca. E eu acredito que essa criança, assim como os outros, viram aqueles 12 cestos e saíram totalmente felizes e saciados. Correto? Viram aquela fartura, né? Aquela fartura. E o lindo, assim, o que me chama a atenção, irmão, hoje, né? É que Deus se preocupa com pequenas coisas. Porque ele estava ali pregando, o povo tinha fome, né? Eu acho que ele não tinha fome naquela hora. Mas ele se preocupou com a fome do povo. E hoje se preocupa comigo e com você, com a fome de todos nós, né? E às vezes a gente tem tanta coisa, né, irmão? Mas a gente não se completa se não tiver Deus. Não se completa se Ele não estiver conosco, não é mesmo? Exatamente. E é isso que hoje, o pão da vida, né? Aquilo que o Senhor multiplicou aqui, como o irmão falou, como um pão simbólico, né? Da comida mesmo. O pão próprio de Deus, o pão da vida, vem nos abastecer hoje, né? Da nossa fome espiritual. Mas nós temos uma intercessora que nos ajuda todos os dias a nos lembrar que nós precisamos nos alimentar de Deus, que é a nossa mãe, nossa rainha. E hoje eu te convido, você que está aí na sua casa, né? Nós estamos vivendo ainda a oitava da Páscoa, né, irmão? Não estou errada não, né? Tá certo. E nessa festa ainda que ainda está dentro de nós, nessa alegria que o Senhor ressuscitou verdadeiramente, eu te convido a nesta manhã rezarmos a nossa mãe, entregarmos a ela essa rosa. Reze conosco essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.